Na sua visão, cara, quais são as principais técnicas de fechamento de venda, tanto do ponto de vista técnico de introduzir o fechamento, quanto do ponto de vista comportamental na hora de fechar negócio com o cliente, cara? Lê, eu acho que quando a gente chega perto de fechamento, tem 3 coisas que a gente precisa avaliar, né? Se o cliente já está pronto para comprar, né? Então, se eu preparei bem o cliente para o momento de fechamento, porque não adianta eu ter técnicas de fechamento, né, que eu sei que funcionam e tal, né? Se eu não fiz o restante do processo adequadamente. Né? Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode estar com um puta preço, você pode estar com, né, um produto excelente. Se o cliente ainda não está pronto para comprar, você vai tentar fechar e esse cliente ou vai sumir, ou ele vai parar de te responder, ou ele vai colocar um monte de objeção, sejam elas verdadeiras, sejam elas cortina de fumaça, ou você vai ser rejeitado. Né? Por quê? Porque precisa preparar o terreno. Né, precisa preparar o terreno. A gente vê um monte de vendedor que tem um produto só para vender, né? O cara trabalha em uma marca, trabalha em uma indústria e ele não tem um mix gigantesco de produto, ele tem uma solução só que ele precisa vender. E ele acha que por ele ter uma coisa só, ele não precisa fazer um levantamento de necessidades aprofundado, porque eu vou oferecer a mesma coisa de qualquer jeito, né? Mas o levantamento de necessidades não é só para você saber o que você oferece para o cliente, é para você preparar o cliente, né? Fazer com que o cliente entenda as dores que ele tem, as implicações, quanto isso é grave para a empresa dele, quanto que ele pode melhorar, quanto que ele pode deixar de perder, para daí você colocar o fechamento. Né? A gente vê muita ansiedade, a gente vê muita gente indo correndo para fechamento antes do cliente estar pronto para fechar. Né? E aí qual que é o problema? Né? O problema é que você tem a oportunidade, né? Você está ali com aquele lead para você trabalhar. Só que, né, vamos trazer uma analogia de futebol aqui, a gente está chutando de muito longe, né? Eu recebo a bola ali perto do meio campo e eu resolvo chutar dali mesmo, né? Dá para acertar? Antigamente tinha mais gente que acertava chutão de fora da área e tal, né? Hoje em dia a gente não vê mais, né, esse tipo de jogada. Mas, cara, é muito mais fácil se você se aproximar um pouquinho. Né? Se você melhorar suas chances, né? Se você chegar mais perto para você chutar com uma maior chance, né, de conseguir acertar. Então, preparar o cliente para o fechamento é extremamente positivo. Né? Você conduz a linha de raciocínio do cliente para ele já estar ali do tipo, cara, acho que vale a pena eu investir nessa solução, acho que vai valer a pena eu fechar com essa empresa, com essa solução, com esse produto, né? Então, preparar o cliente para o fechamento, né? E aí, preparar a nós mesmos, Lê. Né? Você perguntou de comportamento. Eu acho que muitos vendedores, né, quando chegam perto dessa etapa, tá chegando ali no fundinho do funil, ficam ansiosos demais, né? Ficam ansiosos porque, enquanto tá ali no funil e eu não fechei, eu tenho muita esperança que esse negócio vai fechar, né? E a partir do momento que eu coloco o cara em fechamento, eu sei que tem um monte de gente que some, eu sei que vai ter gente que vai vir com objeção, eu sei que tem gente que vai começar a negociar e tal, e tem gente que não sabe muito bem como lidar com essas coisas, né? Então, eu fico ansioso, putz, eu tô com o Leandro ali, né, o Leandro já tá na hora de eu fechar com ele e eu não sei se ele tá pronto para fechar ou não, né, e eu vou ter que colocar ele ali em fechamento e eu tô com medo de perder o negócio, eu tô dependendo dessa comissão, eu preciso que o Leandro feche comigo para bater a meta, e aí essas coisas vão aumentando a pressão interna, né, e o vendedor começa a ficar ansioso, o vendedor começa a ficar nervoso, e quando a gente tem esse tipo de reação emocional, dificilmente a gente tem a tranquilidade necessária para fazer o que precisa ser feito nessas etapas de fundo de funil. Né? Porque, por exemplo, você vai passar por compras, o compras vai querer tirar aqueles pedaços, vai querer negociar com você e tudo mais. Se você não estiver tranquilo, sabendo que, poxa, você fez, né, você conversou bem com o influenciador, você deixou bem amarradinho as coisas e tal, você não deu desconto antes de passar pelo compras, né? Porque tem gente que já fica negociando ali com o influenciador e tal, o influenciador, cara, faz um preço bom que a gente fecha, você já tira toda a sua margem, daí chega no compras,
agora o cara vai querer tirar mais um pouco, não tem mais de onde tirar, travei ali no compras, o cara vai comprar de outro, porque ele precisa ter a fatiada dele ali no negócio. Então, precisa ter tranquilidade no fundo do funil. Né? Voltando pro futebol de novo, né? Se você tá cara a cara com o goleiro, você vai bater um pênalti e tal, você precisa estar tranquilo. Se você tá nervoso, a chance de você fazer cagada é gigantesca, né, Elia? Tem um vídeo que eu vou passar no workshop, vai ser a primeira vez que a gente vai exibir esse vídeo, que é de um jogo de basquete, né? E para quem acompanha o basquete, ele sabe que para você fazer o ataque, você tem uma quantidade de segundos para você atacar o oponente, você não pode ficar segurando. Então, o basquete ele é um jogo dinâmico e muito rápido por causa desse elemento, né? Não lembro se é 25 segundos ou se é 30 segundos, mas é poucos segundos, é menos de um minuto para você atacar. Então é um esporte de muita intensidade. E aí tem uma cena, né, que o jogador que tá atacando, ele tá sendo marcado e ele não consegue tocar, né? E aí ele finge o arremesso, o marcador pula, né? Só que ele não arremessa. E aí quando o marcador cai, ele joga a bola no quadro de basquete, sabendo que ele ia errar, ele não tinha tempo de montar o arremesso, né, estruturar o arremesso, mas ele joga rápido a bola, e quando a bola bate na tabela, zera esse cronômetro do ataque. Só que quando a bola tá voltando, ele já tá no alto, assim, ele pega a bola no alto e enterra, né? Fazendo um paralelo sobre o fechamento, né? Quando você não tá ansioso, quando você tá consciente do momento em que um cliente tá, você consegue usar a técnica correta. Então, na aula, tanto do programa de aceleração quanto do workshop, eu sempre falo assim, galera, não é a quantidade de técnica de fechamento que você conhece que vai determinar se você é um bom fechador, se você fecha boas vendas. Né? Eu mesmo, Leandro, eu trabalho com 3. E eu nem uso as 3. Muito raramente eu preciso das 3. Só quando existe 3 objeções, eu contorno as objeções e aplico técnicas diferentes ali para poder fazer o cliente avançar dentro do processo. Então, 3. Eu já vi e-book com 59, né? Aí a galera coloca neurovendas no meio e parece que é uma coisa de outro mundo, né? Quando, na verdade, são técnicas, cara, que... Vamos ser sinceros, o meu avô, né, que foi representante comercial, hoje é aposentado, já usava na década de 70, 80 para fechar vendas e para, né, ser um vendedor de alta performance que ele foi. Só que você precisa ter a calma para você aplicar essa técnica, né, Dani? É o lance do comportamento e da técnica andarem juntos, né? E eu queria colocar uma pimentinha em cima do que você falou, que é o quê? Você precisa enxergar o teu processo comercial de forma muito fria, né? Quando o Dani fala assim, não adianta você chutar do meio campo, você não vai marcar o gol, o que ele tá falando? Quando você tá prospectando o teu cliente, não adianta você falar o preço e aplicar uma técnica de fechamento. Por quê? De repente, no teu processo de vendas, isso não faz sentido nenhum. Isso pode até jogar contra você, que é justamente o que o Dani falou. Pô, você vai chutar antes do meio campo, puto, o goleiro tá olhando, ele tem, sei lá, 7 segundos para ver o trajeto da bola, entendeu? Por mais que você chute forte, você não vai surpreender o goleiro, né? Ele vai conseguir pegar. Então o teu cliente ele vai entender e vai falar assim, putz, cara, né? Eu vou ver, eu vou pensar, né? Ontem eu tava participando de uma conversa com um corretor de imóveis. Durante a conversa aconteceu justamente isso. Ele estava falando de um projeto específico, ele estava falando dos valores de investimento desse projeto, e ele já aplicou uma técnica de fechamento. Quando, na verdade, no começo da conversa, eu tinha falado para ele assim, cara, eu estou conhecendo, é uma região que eu não conheço, é um tipo de produto que eu não estou familiarizado, eu preciso, como analítico, entender melhor sobre isso para poder tomar qualquer tipo de decisão, até se eu vou te visitar ou não. E o cara apresentou o projeto, apresentou o preço e foi pro fechamento, na cabeça dele. Eu olhei, né, eu ouvi deixando claro que você queria saber se ia visitar e o cara já tá tentando fechar com você, né? Exatamente. Aí o cara falou assim, eu falei assim, mas eu tenho um problema de fechamento, eu tenho baixa taxa de fechamento. Porra, é lógico, você tá tentando partir pro fechamento no momento errado. E momento, né, essa palavra momento você entender o teu processo e você enxergar como o teu cliente tá andando dentro desse processo
a ponto de você falar, cara, aqui é fechamento. Né? Por exemplo, né, pra sinal de compra também, né, Lê? Tem muito sinal de compra que o cliente ele vai dar nesse trecho aqui, ó, antes do momento do fechamento, ele vai dar muito sinal de compra aqui, ó. Por quê? Esse é um segundo ponto, né? Quando você está trabalhando o fechamento, durante todo o seu processo, ele vai emitindo sinais. Quanto mais sinais ele emite, mais você percebe que ele está chegando no ponto do fechamento. Entende? Assim, quando a gente fala disso nos treinamentos, a galera fica meio espantada. Depois de uma semana, 10 dias, o pessoal fala assim, puta, é verdade, cara, eu nunca percebi tanto sinal de compra como eu tô percebendo agora. Por quê? Porque você tá colocando atenção nisso, né, Dani? Você tá colocando, você tá deixando a coisa dinâmica a ponto de você olhar e falar assim, putz, isso aqui é um sinal de compra, mas eu ainda não vou partir pro fechamento. Eu preciso de mais 3. Você desbloqueia uma nova habilidade, né, Lê? Você desbloqueia uma nova habilidade de perceber quando o cliente está emitindo sinais de compra, né? Quando ele faz alguma coisa, quando ele tem algum tipo de reação, né? Ou manda algum tipo de pergunta que você fala assim, cara, esse cara já está se imaginando com o negócio na casa dele, ele já está, né, avançando internamente no processo de tomada de decisão. Exato. E o mais interessante, quando você para treinar essa habilidade, né, você vai perceber, e óbvio, aqui no Super Vendedores a gente vai estimular isso nos nossos treinamentos, de você colocar as perguntas certas para ter o sinal de compra. Ora, essa pergunta ela está relacionada a um possível contorno de objeção, ora, essa pergunta ela está atrelada a você entender o que acontece dentro da empresa do cliente. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui para não ficar uma coisa muito, muito ampla. Quando a gente está conversando com uma empresa e essa empresa ela quer treinamento dos supervendedores dentro dessa empresa, é diferente do programa de aceleração, diferente dos workshops, né? Uma das perguntas que a gente faz para mensurar justamente isso que eu comentei é se aquela empresa tem budget para treinamento. Por que essa pergunta ela é importante assim, durante essa fase inicial do processo? Porque quando a gente está falando com uma empresa que tem budget para treinamento, ou seja, no ano passado, no orçamento, ela definiu um valor para treinamento do time, nós estamos falando, primeiro, de uma empresa mais organizada, segundo, uma empresa que se preocupa muito com os colaboradores, e terceiro, uma empresa que vai exigir bastante do treinamento que ela comprar. Tem um quarto elemento aqui, que eu deixo ele meio para trás, que é o quê? Quem tem budget para treinamento costuma orçar mais escolas de vendas. Né? Então tá falando com super vendedores, mas tá falando com outras empresas também, tá tudo certo. Quem não tem budget, a gente gasta mais tempo convencendo a pessoa de fazer o investimento nas pessoas. Então ela é uma pergunta crucial para a gente entender a jornada de compra do cliente, e em cima dessa pergunta, no caso, na resposta, vem um monte de sinal de compra que às vezes é um sinal verde e às vezes é um sinal vermelho, né, Dani? Porque existe sinal de compra vermelho também, né, cara? É o sinal de afastamento, né, Lê? Sinal de que a pessoa está descolando, né? Tá mais andando para trás do que para frente. Exatamente. E quando você para um momento do teu dia, da tua semana, do teu mês, para você olhar para isso, para você treinar isso, para você desenhar essas perguntas, a venda, né, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comportamental, ela começa a fazer mais sentido para você. Porque você como vendedor, como vendedora, você conversando com uma pessoa, você sabe, você tem essa, eu não vou chamar de intuição, porque você está consciente, né? A intuição ela está mais ligada à inconsciência, você está mais alerta a esses pontos e você vai se sentindo cada vez mais seguro, cada vez mais segura de passar para a próxima fase, que é aplicar uma técnica. Porque toda vez que você apresenta uma proposta de valor, via de regra, né, Dani? Você tem que ir para o fechamento, você tem que introduzir uma técnica de fechamento, até para você falar para o teu cliente, né, passar uma mensagem para o teu cliente do tipo assim, olha, Daniel, eu tenho interesse real de fechar negócio com você. Não vou mostrar o preço e ficar quietinho. Eu vou mostrar o valor e vou partir para o fechamento. Quando vem o primeiro bloqueio, que é a objeção, a gente vai falar daqui a pouco,
Aí você começa a usar outras técnicas, que não são técnicas de fechamento, para você ir mensurando o cliente e contornando as objeções dele. Por isso, de novo, a importância de você parar, conscientemente treinar isso, desenhar, exercício, porque se você não parar para treinar, se você achar, né, Dani, que na hora você vai descobrir, na hora... Não, é porque eu li um livro. Porra, legal que você lê um livro, mas, cara, se você não parar para você estudar, para você perguntar, para você trazer essa realidade do livro, do vídeo, do YouTube, do podcast, para dentro da tua rotina com acompanhamento, você sempre vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha do tipo, porra, será que funciona mesmo? E o lance, né, Lê, quando a gente tá treinando, né, e aí vamos usar a analogia do futebol de novo, né, tudo bem você chutar de fora da área, né, se você é uma pessoa que treina chutar de fora da área, talvez você tenha uma chance maior de acertar, né, porra, tinha um monte de gente que batia bem de fora da área, né, mas eu tenho certeza absoluta que esses caras depois do treino ficavam chutando no gol. Porque se você tenta chutar de muito longe, não é nem que o goleiro vai pegar, você vai pra fora. A bola chega fraca pra cacete lá na frente. Né? Você não tem força suficiente, né? Você não tem mira suficiente. E esse tipo de coisa é fundamento. Né? E fundamento você resolve com prática e repetição, cara. É treino. É treino. Né? E uma vez que você investe um dia, por exemplo, né, para ficar estudando fundamento, técnica, né, fazer a aplicação disso para o seu mercado, né, fazer a customização desses conteúdos que você pegou em outros lugares e tal, e realmente se preparar, porque quando a gente fala de prospecção, a gente precisa lembrar que isso é um funil mesmo, né, as pessoas elas prospectam, no mínimo deveriam, né, prospectar muito mais do que fechar, né? Porque eu preciso prospectar, sei lá, 200 pessoas para fechar com 20, 25, 30, dependendo da taxa de conversão de cada um, né? Então, assim, ó, prospectar e abordar, eu tô fazendo, às vezes, 10 vezes mais do que as coisas do fundo do funil, né? E isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais familiaridade com o topo do funil. Quando eu chego lá embaixo, né? Eu não tenho mais 200, eu tenho 20, 30 para eu aplicar as técnicas de fechamento. E ali eu não posso mais errar, porque já percorri o processo comercial inteiro. Né? Eu preciso que o meu aproveitamento ali no fundo do funil seja bom. E o problema é, as coisas das etapas do fundo do funil eu faço muito menos do que o topo, por conta do próprio volume do funil. Né? E é por isso que as pessoas ficam mais inseguras no fundo do funil. Porque está muito perto do sim ou do não definitivo, né? De dar ganho ou de dar lost, né? E porque ali tá valendo de verdade, tá valendo grana, tá valendo comissão, né? Se você fizer uma besteira ali, o cara some, ele para de te responder, ele compra com outro, e daí você vai ter que pegar um outro cliente desde lá de cima, né? E fazer todo esse movimento. A gente executa muito menos o fundo do funil do que o topo do funil. E para isso eu preciso repetir, né? Para eu ter uma boa taxa de conversão no fundo do funil, eu preciso estar repetindo isso, treinando isso, não só no jogo, cara, porque beleza, né? É importante a gente levar bastante gente para fechamento. Mas treino é treino, jogo é jogo, né, Lê? Eu preciso treinar para fazer bem isso na hora que tá valendo. Né? Se eu não treino nunca, eu vou experimentar as coisas quando tá valendo um contrato. E aí você vai perder muito dinheiro, né? Ou você fica nervoso, porque você não sabe se vai funcionar ou não, né? Você não sabe se você tá fazendo da melhor forma ou não. Quando a gente treina, né, primeiro, a gente fica mais familiarizado com as técnicas, e segundo, a gente fica mais seguro do que a gente vai fazer. A gente para de improvisar, né? A ação, ela tem ali um lance todo artístico, né, de, poxa, cada hora eu faço de um jeito e tal, né, quem é músico sabe, é legal improvisar, é gostoso improvisar, se você tem a técnica correta para improvisar, né, se você passa um tempão estudando técnica, você chega na hora, você faz o que você quiser, né, agora, se você não gasta um tempo estudando no seu quarto, na hora de você fazer o solo improvisando, fica tudo errado, fica tudo torto.
Né? Então, a importância, não estou falando que você vai fazer sempre do mesmo jeito, que vai ficar engessado o fundo do funil, mas se você treina fundamento, se você treina técnica, se você fica seguro para aplicar, depois você consegue fazer as coisas do seu jeito, né? Mas você está mais seguro dentro de si, né? E isso transparece, né? Quando você está fazendo um fechamento seguro, essa segurança é transmitida para o lead, né? E o lead fica seguro de fechar com você. É completamente diferente de você receber um fechamento de um vendedor inseguro. Você fala assim, porra, esse cara tá titubeando para fechar comigo. Será que vai funcionar esse negócio? O cara tá com medo de fechar comigo. Por que será? Né? Será que vai dar algum pau? Será que os clientes desse cara estão tudo dando churn? E o que acontece? Né? Então, estar seguro é fundamental, cara. E aí, o que você achou desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você concorda, discorda? Tem alguma dúvida? Escreva para mim aqui embaixo. E agora eu quero te fazer 2 convites. O primeiro para você que é de São Paulo. Participe agora, dia 2 de março, do nosso workshop Mestres do Fechamento. Você viu eu e o Dani comentando? Vai rolar um workshop focado no final do processo de vendas, no fundo do funil de vendas, onde a gente vai falar sobre técnica de fechamento, como você vai contornar as objeções e controlar a venda, e você vai sair desse workshop com o seu planejamento de negociação feito. Você vai construir tudo isso ao longo de um dia de muito trabalho comigo e com o Daniel Mestre. Agora, se você é de fora de São Paulo ou não consegue vir até aqui, fica tranquilo, eu quero te convidar a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento onde eu e o Daniel vamos acompanhar você por 6 meses, exatamente. Serão encontros semanais, serão 15 encontros semanais, onde a gente vai desenvolver técnica de vendas, o comportamento certo para você vender, e ainda vamos falar sobre como você vai construir o seu processo de vendas, vai usar CRM, enfim. São 15 encontros semanais, onde a gente vai estar presente, online e ao vivo com você aí do outro lado. Quer conhecer o programa de aceleração? Tem um link aqui no nosso conteúdo. Tamo junto?